Bom dia, meninos! Hoje nós vamos falar dos tipos de erosão. Falar sobre cada um desses tipos de erosão que a tia passar no slide para vocês. Na sexta-feira faremos a nossa correção da tarefinha, que está aí no recadinho de vocês. Então, prestando atenção, fique atentos no conteúdo, porque o slide está bem resumido para você prestar atenção, ler junto com a tia, pega o livro, marca as coisas importantes no livro, que nós vamos falar aí sobre os tipos de erosão. Na última aula, nós falamos sobre os agentes modeladores externos e hoje nós vamos falar sobre os tipos de erosão. Então, o que modela a superfície da Terra? Forças naturais quebram rochas e transportam seus sedimentos para as partes de menor altitude, como as águas, o vento e também pelo homem. Então, o que acontece? Aí são as forças naturais que transportam os sedimentos. Com o vento, começa a ventar, começa a levar os sedimentos para lugares de menor altitude. Quem é que leva esses sedimentos? A água, o vento e também pelo homem. É um dos causadores da erosão, de um tipo de erosão, que é a erosão antrópica. Nós vamos ver cada uma desse tipo de erosão. Mas o que é erosão, tia? Erosão é o desgaste, desagregação das rochas e do solo. Os sedimentos das rochas são transportados e depositados em outros lugares, modificando o relevo. Quais são as forças da natureza que modelam o relevo? Nós vimos que essa modelagem do relevo é o quê? É o transporte dos sedimentos para as partes mais baixas. Nós vamos ver agora as forças da natureza que modelam o relevo. São o quê? O vento e as águas, o mar, as chuvas, os rios. A erosão, que eu já dei a definição para vocês, que vocês já sabem o que é erosão, é o desgaste, desagregação das rochas e do solo. Esse tipo de modelagem no relevo, que é feita naturalmente, são feitos pelo quê? Pela água, pela chuva e pelos rios. Que é a erosão pluvial, que é provocada pelas chuvas que arrastam parte do solo para as áreas mais baixas da superfície. Nós temos a erosão provocada pelos rios, a erosão fluvial, a erosão pela chuva pluvial, a erosão pelos rios fluvial. Então, esses tipos de erosão são os que há um desgaste no solo. Passado o tempo, vai chovendo, você observa ali na rua Joaquim Manuel, no período da chuva, não fica toda esburacada aquela pista ali na Joaquim Manuel? Ali é a erosão pluvial, que é provocada pelas chuvas. Quais são as atividades do homem que causa erosão? Nós vimos que as atividades que causam erosão é a agricultura, a pecuária, construções de estradas, de pontes e outras coisas que é causada também pelo homem que provoca erosão. Tem várias. O que são sedimentos? Parte que se desgastam das rochas e pode ser grandes pedras, rochas ou minúsculos grãos de areia. Isso aí você pode observar na erosão marinha, os grãozinhos de areia, aí, na página 74. As praias, as restingas são formas pelo processo de erosão marinha, que consiste no trabalho construtivo das águas do mar, de transportar partículas do interior do continente, sobretudo areia, e depositadas paralelamente no litoral. São chamados de erosão marinha.
O poder de erosão das ondas é chamado de quê? Chamado de brasão marinha, que leva o sedimento, grãos de areia para o litoral. Nós temos também a erosão eólica, na página 74 também. A erosão eólica, realizada pela ação dos ventos. Então, a erosão eólica, ela é aquela que é realizada pelo vento. A erosão causada pelo vento. Nós também temos a erosão glacial. A erosão glacial, as geleiras deslocam-se lentamente, provocando erosão e sedimentação glacial. Ao longo dos anos, o gelo onde desaparece as geleiras. O gelo é um agente erosivo, cuja ação sobre o relevo é denominada erosão glacial. Então, a erosão que é causada pelo gelo é chamada de erosão glacial. É própria de zonas frias, de altas montanhas, onde se formam grandes depósitos de gelo, que se deslocam muito lentamente. O que é o delta? Nós temos o nosso delta, nós temos um delta no Piauí, tem um delta, né, que fica ali em Parnaíba, o delta do Parnaíba, delta Foz Fina de rio, em que aparecem ilhas formadas pelo acúmulo de areia. Você está observando aí o formato de um delta? Tem várias saídas aí de água, né? A formação de um delta, formadas por erosão. Que tipo de erosão? Fluvial. Que essa erosão, a erosão fluvial é provocada por quem? Por um rio. E o que é vossoroca? A vossoroca é formada quando as enxurradas, como a água da chuva, leva à terra, formadas por erosão pluvial. Lembra que eu falei que essa erosão provocada pelas chuvas, ela é chamada de pluvial, que é essa erosão causada pela chuva, que pode formar vossorocas, né, nas estradas, ou mesmo em terrenos, forma essas vossorocas por falta de cobertura vegetal. Se não tem uma cobertura vegetal, uma proteção daquele local, termina formando essas vossorocas, esse derramamento de terras, formando esses buracos. E o que é erosão fluvial? É a erosão causada pelas águas dos rios. Lembrando a vocês novamente, fluvial é a erosão causada pela água dos rios. O que é erosão pluvial? É a erosão causada pela água das chuvas, que forma esses buracos aí. Como eu dei o exemplo a vocês na Avenida Joaquim Manuel. Aquela Avenida Joaquim Manuel, no período da chuva, ela fica toda cheia de buraco. Uma erosão pluvial causada pela água das chuvas. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a erosão natural, mais antrópica. Erosão geológica, processo natural. A erosão antrópica pode acelerar o processo de erosão. Essa ação antrópica é aquela erosão provocada pelo homem. Os seres vivos, não é só o homem, senão, também pode ser provocado também por animais, por seres vivos, no processo erosivo. A vegetação diminui, a erosão dos solos, graças às suas raízes, porém podem romper as rochas. Por que essas raízes podem romper as rochas? Devido à ação humana, que pode provocar o desmatamento naquela área, vai retirar a mata e vai deixar o solo desprotegido. A atividade dos seres humanos é um agente que modifica o relevo de maneira notável, através de agropecuária, de indústria, construção de túneis, de vias de comunicação, minas, a céu aberto. Esse processo é denominado de ação antrópica, erosão antrópica,
que é causada pela agricultura, a urbanização, a construção de casas, estrada, mineração, desmatamento. Aí tem algumas imagens para vocês que mostram nitidamente a ação, essa erosão provocada pelo ser humano, pelos seres vivos, que é chamada de erosão antrópica. A erosão antrópica também, estou mostrando aí uma mina de diamante desativada na cidade aí da Rússia, apresenta 1,2 km de diâmetro e 500 metros de profundidade. Então, essa ação aí não foi uma erosão natural, foi uma erosão antrópica. Se fosse provocada pela chuva, por um rio glacial, seria uma erosão natural. Mas aí é uma erosão antrópica, provocada pelos seres humanos. E na próxima aula, nós vamos ver as formas de relevo e os tipos de relevo. E fazer a nossa correçãozinha da nossa atividade, que foi para casa, a página 81 e 82. Então, respondam que na sexta-feira nós faremos a nossa correção. E vou falar também um pouquinho sobre os tipos de relevo, as formas de relevo. Então, até a próxima aula, meus amores. Um cheiro a todos.